Queridos, é extraordinário a postura de algumas pessoas em seguir a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Temos um exemplo clássico aqui na Bíblia que se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, do 13 ao 17. Levi levantou-se sem titubear e seguiu a Jesus. Observem. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Em Mateus capítulo 9, do 9 até o 13, nós lemos a mesma história. Ocorre que lá o nome de Levi é Mateus. É possível, queridos, que Mateus já soubesse algo sobre Jesus Cristo, pois o seguiu imediatamente, sem qualquer questionamento. Bem, estamos falando de um homem que tinha um grande emprego, ou seja, era bem empregado, pois era um agente arrecadador do governo romano, um coletor de impostos. Não era um empreguinho, era um emprego bastante requisitado naquela época também. Olha, e trazendo para os nossos dias, o concurso para fiscal de renda é sempre um dos concursos mais concorridos no Brasil e passa somente as melhores cabeças, especialmente as pessoas que entendem bem de matemática. E, queridos amigos e irmãos, e sempre o número é bastante reduzido, de 3 a 5 vagas no máximo. É por isso que aparece uma multidão de candidatos. O salário é extraordinário. Bem, depois do encontro impactante com o Messias, algo extraordinário aconteceu. Antes, Mateus distribuía riquezas para o governo romano em seu trabalho de coletor, de fiscal de rendas. Agora, ele distribuía benefícios aos homens ao ministrar Jesus Cristo. Ele recebeu a salvação de graça e agora dava gratuitamente. Certamente ele se lembrou das palavras de Jesus Cristo, como lemos: Jesus,
enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, do 5 ao 8. De graça recebestes, de graça dai. E aí estava Mateus, o Levi, agora distribuindo gratuitamente o dom da vida, a salvação em Cristo Jesus. O que sucedeu a Mateus ilustra como Cristo, querido, transforma uma vida quando o indivíduo corresponde, evidentemente, ao seu segue-me. Mateus estava sentado, diz a Bíblia. Jesus, ao chamá-lo, forçou-o a pôr-se de pé. Assim, Jesus tem elevado a muitos homens também. Em Cristo, os homens se levantam para novidade de vida, para um tipo especial de dignidade. O filho pródigo na pocilga, ou seja, estava no lugar lamacento, onde refocilam os porcos. Ali ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E essa tem sido a experiência daqueles que confiam em Jesus. Você também precisa se levantar, precisa declarar: eu quero Jesus, e passar a segui-lo doravante, se você ainda não fez. A postura de Mateus ao levantar-se me faz lembrar da convocação do profeta Ezequiel para ter visões extraordinárias que Deus iria lhe mostrar. Vamos ler Ezequiel 2, de 1 a 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E depois temos algo extraordinário acontecendo com esse mesmo profeta. Diz a Bíblia que a mão do Senhor o pegou pelos seus cabelos e o levantou. Você pode averiguar isso no capítulo 8, versículo 3. Queridos, voltando à chamada de Levi, o Mateus, muito provavelmente a casa de Mateus era ponto de reunião favorito da classe dos coletores. Vamos ler o versículo 15. Diz assim: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinha seguido. E a convite de Mateus, Jesus foi até ali, e que torna a atitude de Jesus, queridos, revolucionária para aquele tempo. Nenhum bom fariseu aceitaria a companhia de Jesus, e também Jesus não poderia estar naquele lugar de acordo com o pensamento do judeu de seu tempo. Jesus era um judeu, não poderia se misturar
tomar uma refeição com gentios. A simpatia de Jesus era aberta, era altruísta. Os coletores eram homens odiados porque eram desonestos e violentos. Basta ver a vida de Zaqueu, né? O pequeno Zaqueu. Ele havia feito muitas coisas erradas, surrupiou o patrimônio do próprio governo romano e das pessoas que ele ia cobrar os impostos, sempre cobrava mais. Foi por isso que ele se prontificou a, naquele momento, acertar sua vida com Jesus. Mas, queridos, diz a Bíblia que Jesus sentou-se no meio daqueles pecadores a fim de só erguê-los e não a fim de comprometer-se com os vícios deles. Há cristão que acha que não pode nem visitar um parente ímpio, incrédulo, que não pode sentar na mesa com ele e participar ali de uma refeição juntas, não pode participar de um aniversário dele. Queridos, isso é sectarismo danoso. Jesus nos deu o exemplo. Para os pecadores, Jesus dizia: arrependei-vos. Para os discípulos, ele recomendava: aprendei de mim, fazei como eu faço, compartilhai de minha simpatia. Os observadores estritos do judaísmo estavam ali para condenar. Como um homem público pode ficar perto de prostitutas ou de homens desonestos e violentos, como era o caso dos coletores de impostos? O fato que Jesus comia em companhia de pecadores e coletores, e Jesus justifica a sua conduta, queridos, dizendo o seguinte: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E Jesus diz mais: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Versículo 17. Quão profunda é a lição que temos aqui, queridos. Os líderes religiosos achavam que a conduta de Jesus não era correta, e sim a deles, que se afastavam dos pecadores para não se contaminarem. Se um pecador chegasse perto de um judeu ortodoxo e começasse a conversar com ele, ele saía dali correndo, ia para sua casa, tomava um banho, trocava de roupa, porque a saliva ali daquele gentil voou nele, ou mesmo a sua voz ali, pelo fato de falar um pouco alto, naquele momento lançou vírus naquele judeu. Mas os irmãos observaram o que Jesus fez. Ele se misturou com eles, comeu com eles, mas não se contaminou. É diferente. Vocês já observaram a garça, né? Um pássaro que gosta de ficar nos pântanos, em lugares sujos, né? Mas a garça, querida, ela anda no meio da podridão, mas já observaram as suas penas, a sua penagem? Fica branquinha, né? Ela não gosta, ela é limpa, ela não gosta de rolar naquela sujeira toda. Você pode andar, você pode estar com pessoas que não seguem a Jesus, mas você precisa ter postura de um servo de Deus.
não precisa se contaminar, não precisa aprender e fazer as coisas erradas que as pessoas fazem. Quando servi a Jesus na minha juventude, eu tive muitos amigos, eu via eles fazendo coisas erradas e até me convidavam para participar dos seus erros, de seus pecados, mas eu sempre dizia não. Eu me lembrava da palavra de Salomão quando ele diz: filho, se o pecador te seduzir, não consinta. Ou seja, não aceita as coisas que ele tenta ensinar, ministrar a você. Querido, Jesus deixou bem claro: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Cristo não veio chamar os justos, esses já eram salvos. Os irmãos perceberam o quanto o Evangelho de Cristo é importante? Quantos chegam na igreja como uma ovelha cheia de carrapichos, às vezes de bernes, feridas, são tratadas, são curadas, até adquirem uma maturidade espiritual, e muitos saem dali até como pastores, obreiros valorosos no reino de Deus. Veja a importância do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Maravilha! Vamos ganhar almas como Mateus, querido. Jesus pregou para Mateus não pela importância do seu cargo, mas porque era um perdido, estava longe de Deus e da salvação, mas Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, diz os evangelhos. Saiba, querido, Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar, não apenas da condenação eterna do inferno, mas também de toda a investida de Satanás na vida humana. Ora, Cristo disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas ele também disse: e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Ele veio para salvar e trazer vida. E você está inserido aqui, tem a sua chance também de se salvar. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida hoje mesmo. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, prezado amigo, faça esta oração. Pai querido, a tua bendita palavra nos garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E eu quero fazer isto, Senhor, prazerosamente, entregando minha vida a Cristo Jesus, e ajuda-me a manter-me fiel todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado por este momento importante de nossas vidas. O momento com Deus, sem dúvidas, é o melhor momento da nossa vida, é o melhor investimento. Obrigado pela vida de Levi, Mateus, Deus, que nos legou o grande exemplo que não podemos nos prender
ao material, a algumas coisas que nos impedem de caminhar com Jesus. Ele deixou tudo de lado, deixou a honra que ele tinha, deixou a posição social e abraçou Jesus Cristo, se tornando um simples discípulo do Senhor e Salvador. Obrigado por este exemplo vivo. Abençoa, Pai querido, esses lares que recebem a Tua palavra neste dia, salvando e libertando vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno. Deus os abençoe ricamente.